Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Só uma perguntinha, no folhetinho de vocês, o Evangelho... Tá, não precisa mais perguntar. Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Disse Marta: eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos e irmãs, esse finalzinho do Evangelho, juntamente com aquela profissão de fé de Pedro, são muito parecidas. Marta e Pedro, São Pedro e Marta, Santa Marta. Olha só, ela sim respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente. Olha isso, que Tu és o Messias, que Tu és o ungido do Pai, que Tu és o Senhor, que Tu és o profeta que Moisés, lá na carta que Deus deu a Moisés, Deus falou que viria um profeta, que seria o profeta, que seria o Deus, que Tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha, o Filho de Deus, hein? Aqui é uma profissão de fé bárbara, que devia vir ao mundo, e veio e continua vindo. Veio e continua vindo pelos sacramentos. Tá certo, irmãos? Então vamos lá. Essa profissão de fé de Marta é demasiadamente importante demais a gente trabalhar um pouquinho nela. Veja, Marta, ela está passando por um luto, por um momento muito difícil na vida, como todos nós passamos. Ela passou. E aqui, na hora que ela percebe a presença do Senhor ali, ainda não tinha acontecido nada, ele apenas se aproximou e houve esse diálogo entre os dois. E ela disse, depois de uma fala dele, que ele disse: Marta, eu sou a ressurreição. Olha aqui, Jesus dizendo isso, hein? Não é ele não está dizendo eu vou realizar uma ressurreição em alguém, não. Eu sou a ressurreição. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Ele não é só aquele que ressuscita, como ele é a ressurreição. Ele é o Espírito ressuscitando. Tá?
E ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Aqui, ó, atenção, hein? Atenção aqui. Quando o Senhor fala que Ele é a ressurreição e também a vida, significa que a vida que você tem, mesmo que você não tenha uma vida muito plena em Deus, você tem vida. É Ele, você tem Ele com você. Você tem Ele com você. Você pode dizer: a vida é minha. Tá, você pode dizer o que você quiser. Mas na verdade a vida, ela não é sua. A vida é um dom dado, é um dom, é o próprio Cristo dado em você. Porque se Ele não quisesse, você não existiria. Tá certo? Então isso aqui já é um plano que a gente tem que entender bem. Agora veja, todos nós temos uma angústia, porque nós vamos experimentar morte aqui nesse mundo. Todos nós. Hoje nós estamos celebrando aqueles que já experimentaram. E é interessante, se você for lembrar aquela passagem do Lázaro que é pobre, o outro Lázaro, não esse aqui, amigo de Jesus. O Lázaro que naquela parábola Jesus falava que ficava ali na mesa, na porta do rico, querendo comer as migalhinhas do que sobrava, e o cachorro lambia as feridas desse Lázaro. E depois os dois morrem, o homem rico, que não tem nome, e Lázaro, na parábola de Jesus. E ali existe toda aquela contemplação entre aquele que viveu a dor, a cruz, os lutos, as doenças, as perdas, as perseguições, com a vida de Cristo, está contemplando a vida eterna. Aquela parábola, Jesus está falando para os judeus, por isso que fala aqui, Lázaro estava encostado no peito, para os judeus, no peito de Abraão. Só que Cristo, depois que Ele ressuscita, Ele constrói a sua espiritualidade católica, a sua igreja. Agora nós vamos encostar não no peito de Abraão, no próprio peito de Cristo Jesus. Então se ele estava contando para os judeus lá na época dele, é óbvio que lá no céu, os judeus precisavam entender que chegavam no céu, ia para o seio do pai Abraão. Tá certo? Ele disse assim, que começou a ter um diálogo entre o rico que não estava vivendo o céu. E ele porque queria que Lázaro pudesse levá-lo para o céu. E depois, como não tinha condições, pai Abraão, ou você pode dizer, Senhor Jesus, permita que eu volte para avisar os meus familiares, os meus amigos, os próximos a mim, para que eles vigiem dia e noite, para que não ocorra com eles o que aconteceu comigo. Já que eu não tenho como eu ir aí, deixa eu precaver os meus. E ali Deus vai falando que não tinha como, porque se os que estavam na terra ainda vivendo, se eles não ouviam e não seguiam a palavra da Torá, que Abraão tinha deixado, que Moisés deixou para eles, melhor dizendo, mesmo que um morto voltasse, eles não acreditariam. Vocês estão lembrados dessa passagem, né? Então olha só que aqui é um fato real. Cristo, Ele vai até a casa de Lázaro, seu amigo agora, que morreu já fazia 4 dias. 4 dias já cheira mal, né? O cheiro, o fedor, está apodrecendo tudo. Começa um mau cheiro. Vai saindo um líquido do corpo. É um mau cheiro desgranhento. Tanto é que ele estava todo enfaixado, Lázaro. Os mortos assim. Lázaro provavelmente pegou uma lepra. Então vocês imaginam, nunca se viu ninguém ressuscitar alguém que já tinha falecido. E Jesus, mais uma vez, ele vai lá, porque ele é a ressurreição, ele explicou bem isso para Marta. Ele ressuscita Lázaro apenas para um único motivo: para que ele pudesse mostrar para todos aqueles que estavam lá e para nós aqui, que Ele é Deus de verdade. Ele é um Deus que não é um Deus morto, é um Deus vivo. Como a primeira leitura Jó está falando, eu quero escrever isso numa pedra,
com um punhal, que Cristo está com você e que Ele ressuscitou, Ele foi o primeiro a ressuscitar. Ou seja, é a verdade das verdades. E ali Cristo, ao trazer de volta Lázaro para viver mais um pouco, depois você pode reparar que a Bíblia, a Sagrada Escritura, não faz questão de falar depois nem um pouquinho mais da vida de Lázaro. E como que foi a vida de Lázaro? Aí vira filme, né? Cada um fala o que quiser. Porque o interesse não era mostrar Lázaro voltando depois que morreu, viveu, vamos supor, mais 30, 40 anos que seja. Como é que foi a vida dele nesses 40? Não interessa. O importante para o autor sagrado é alguém que faleceu mesmo, já há 4 dias. Deus é o único que pode trazer de volta. É para mostrar que Deus chegou. Todos os milagres, aqui nós já refletimos isso muitas vezes, todos os milagres de Cristo é apenas para dizer, Deus chegou, o reino de Deus está próximo, está no meio de nós. Então, Jesus ressuscitou Lázaro por causa disso. Veja, irmão, isso para nós, como diz Marta aqui, eu creio firmemente. Agora a pergunta que não quer se calar, você que já enterrou seu marido, você que já enterrou um filho, que é muito difícil também, né? Muito, ainda mais um filho. Você que enterrou um irmão, uma irmã, um colega, um amigo, seja lá como foi, pai, mãe. Você tem essa fé pelo teu batismo? Você crê firmemente mesmo que estas almas benditas do Pai poderemos nos ver novamente e que nós teremos uma vida nova e que Deus preparou um lugar para nós e que nós podemos nos reencontrar? Você crê firmemente mesmo nisso, irmãos? Ou é só de algo figurado? Que bom seria se nós nos encontrássemos, apenas isso? Como seria bom fantasiar, como uma criancinha fantasia a história de um personagem de desenho animado. Seria bom eu reencontrar o meu marido. Seria muito bom, eu ia me emocionar muito se eu encontrasse meu filho. Não é seria muito bom. É um cara que cantou essa música. Seria muito bom, seria muito legal. Já cantava lá o Benito de Paula. Não é que seria. Será muito bom. Será muito, 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 muito forte esse encontro nosso. Não acabou. Veja, a afirmação da presença do Senhor no meio de nós, e Ele ressuscitando aquele que morre, é para mostrar, e Ele mostrou com o próprio corpo dele, quando Ele subiu no monte Tabor, e ali Ele foi transfigurado, e Pedro, Tiago e João viram isso, testemunharam isso. O corpo do nosso Senhor não tinha nem morrido ainda, ficou transfigurado. E depois ele ressuscita Lázaro, ressuscita a filha daquele homem lá, do sacerdote. Depois ele ressuscita também aquele menino da mãe viúva. Veja, o único filho. Para quê? Para dizer o quê? Que realmente é verdade, Cristo trouxe a resposta para todos nós. Primeiro, não somos para viver eternamente aqui. 2, a morte não pode segurar mais a nós na eternidade de morte. Não pode, e acabou isso daí. 3, nos reencontraremos. Mas como nós nos reencontraremos? Nós reencontraremos com uma nova veste, onde essa nova veste, nesse lugar, não haverá mais morte, nunca mais. E morte está relacionado com brigas, guerras, doenças, divórcios, traições, ciúmes, bebedeiras, vícios, promiscuidade, prostituição, aborto, assassinatos, loucuras, homo, bi, etc. Acabou.
Nesse mundo vereis ainda isso. Nesse mundo poderás ter Cristo e andar sobre o mar agitado. Agora, a vida que ele mostra, que Jesus mostra, não haverá mais a morte. A morte, o que é a morte, irmãos? É a minha tristeza, é morte. É o meu ciúmes, é morte. É a traição, é morte. É o sexo desregrado, é a morte. É a calúnia, é morte. É a fofoca, morte. É a promiscuidade, é morte. Assassinato, é morte. Corrupção, é morte. Mentira, é morte. Não existirá mais a morte. E Marta está falando, eu creio firmemente, firmemente, como o ar que eu respiro. Como o ar que eu respiro. Eu também creio firmemente que não há um fim. Aqui é apenas o querer de Deus para a nossa purificação. Lembra daquilo que o padre falou, quando o arcanjo Gabriel visita Nossa Senhora, quando ela acabou de responder, olha, o arcanjo sumiu da presença de Nossa Senhora. O que significa isso? Ele não voltou uma semana, 3 meses depois para falar, e aí Maria, o arcanjo falando para ela, apareceu? Não apareceu, para dizer assim, e aí Maria, como é que está sendo essa gravidez aí, hein? Você que estava casado, você tinha que explicar isso para José, hein? Como é que foi essa conversa com José? O que deu, hein? Ô Maria, como é que foi esse negócio com os teus pais? Você aparecendo grávida lá? Como é que foi? Como é que você está resolvendo isso daí, hein? Hã? Hein Maria, como é que nascer um menino, você tem que morar como estrangeira lá num país que nem é teu? Como é que é? Você está aguentando? Ó, seja forte, hein? Não, o anjo não apareceu. Apareceu uma vez só. Literalmente ele aparece uma vez só, fisicamente para ela. Depois ele sai que nem fumaça. E ela precisa aprender a andar de que jeito nesse mundo? Pela fé. Pela fé. Então, quando a gente fala eu creio firmemente, é pela fé. Pela fé. Eu creio, Senhor, não é o fim. Eu choro as mortes desse mundo, eu choro, você chora, nós choramos, porque nós somos frutos de carne e osso, de sentimentos, então todos nós choramos as mortes do mundo, claro, olha lá as mortes no Rio de Janeiro que abalou o Brasil inteiro de novo aí, então a gente chora, a gente fica triste, só que a gente chora no Cristo, no Espírito, cheio, cheia de graça, cheio de uma firme certeza, firme, eu creio, e não será isso que vai me tirar o que eu acredito, não vai ser a espada que vai me tirar a minha firme esperança no meu Senhor, olha, é fé, não é mais eu não tendo saúde que vai me afastar dessa firmeza de crer. Por isso que eu peguei esse final de Marta aqui, igual a de Pedro, para dizer, meu irmão, pega para você. Pega para você. Então, eu creio verdadeiramente. Então, irmão, por que isso daqui é importante para nós? A gente crê. Bom, porque é o seguinte, primeiro, eu tenho que entender e acreditar que Deus já chegou. E Ele continua vindo ainda na minha vida, na sua, na nossa e daqueles que virão ainda nascer. 2, eu creio verdadeiramente que Ele é a ressurreição e a vida. Isso aqui é muito importante. Justamente para quem fala assim, eu creio verdadeiramente. Sabe o que significa isso, meu irmão? Que a vida, você está reafirmando. É como se, quando eu falo, eu creio firmemente, eu preciso entender que a vida não é minha, a vida não é minha. O que significa a vida não, eu afirmar que a vida não é minha? Porque se eu viver do meu jeito, eu não faço, eu não posso andar do meu jeito, porque a vida não é minha,
A vida é Cristo. E se a vida é Cristo, eu preciso lutar. Aí você vai lá em Efésios capítulo 6, que São Paulo muito bem nos faz essa catequese. A vossa luta, a minha luta, a nossa luta é uma só. É contra os espíritos maus, aquilo que é morte, que foi impregnado dentro da gente como herança do primeiro pecado, que é a luxúria, que é a vontade de si próprio, que é a ilusão de que a vida é minha. E aí eu quero que as coisas neste mundo aconteçam no meu tempo, da maneira como eu espero. Olha, é tudo isso. Quando você fala, eu creio firmemente que tu és a vida, então você precisa automaticamente, é uma coisa de ano-luz, de automático. Então eu creio que tudo que eu sinto primeiro, dentro do meu coração, não é esse eco que eu devo seguir. Minhas vontades, minhas paixões, meus apaixonamentos, meu sexo escondido, minhas orgias escondidas, meus vícios, as minhas taras, não, isso sou eu, isso está em mim, isso está naquilo que não me pertence. Eu não posso fazer da vida que é Cristo um depósito de lixo, porque eu recebi no dia do meu batismo. Então, creio firmemente que tu és o Messias, tu és o Deus, o Filho de Deus, que devia vir aqui neste mundo aqui. Irmãos, eu gosto muito de refletir isso daí, porque é bom a gente entender isso. Você pega a parábola em Gênesis capítulo 1 e 2, é uma parábola. A criação é uma parábola. Por isso que nas universidades, nas faculdades, eles falam que conversa é essa? Que Deus disse, faça-se, faça-se, sendo que nós já provamos que o mundo, a criação, o que existe, foi através de uma explosão do Big Bang. Tudo bem. Foi provado por um padre isso. Foi um padre que descobriu que foi numa explosão, puf, e dessa explosão começou a ter uma energia tão grande que começou a suscitar vida, vida vegetal, vida animal, vida humana. Mas ali é uma parábola, estou repetindo, é uma parábola, capítulo 1 e 2. Como que Deus, ao permitir essa explosão, olha como que ele falou. No início, não era nada. Dependendo da tradução, você vai ouvir assim: no início tudo era um caos. Nada, caos, trevas, é a mesma coisa. Na Sagrada Escritura, trevas, caos e nada é a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Então, olha lá, do nada, do caos. Por exemplo, você olha lá para o Rio de Janeiro, você vê aquelas mortes todinhas que teve lá. Fala, gente, que caos que está acontecendo no Rio de Janeiro, não é? Por quê? Aí fala, não é que não é nada morrer, não. É porque ali não teve nada de vida humana pensada em Deus naquelas atitudes ali. Ali era um nada, é um caos. Virou um caos ali, ou seja, ali é um nada. Ou seja, ali é a morte, ali está o domínio de Satanás, que Satanás é nada. Olha outra coisa, não sei se vocês já ouviram uma vez, leram, ou já leu, vai ler, a biografia de São João Maria Vianney, o conhecidíssimo cura de Arce, na França, pároco, maravilhoso padre. Ele era muito atacado pela influência espiritual demoníaca, na casa, no quarto, em tantas esferas. E uma vez viram um quarto dele pegar fogo, e ele estava lá dentro. E aí muitos paroquianos, o sacristão correu, começou a bater na porta. Ele sai tranquilamente, tudo revirado o quarto dele. João, padre, o que está acontecendo? Ele falou assim: é o nada. É o nada. É nada.
Como não é nada? Não é nada. Depois ele explicou, isso aqui é uma ação, a ação daquele que é o nada, é o caos, o demônio. Por isso eu não me assusto, é o nada. Aí Deus vai fazer o quê? Faça-se do nada a vida. Então quando Jesus ele vem e ressuscita, e ele fala, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, o que ele veio fazer com a gente? Porque nós fomos lambuzados pelo caos e pelo nada. Fomos ou não fomos? Por causa do pecado original. Ou seja, viver a uma ilusão é viver do nada, é viver das práticas de Satanás, de uma mentira. Nós viemos frutos do pecado dentro do ventre da nossa mãe, sem o batismo, nós vivemos como uma mentira. Ou seja, nós vivemos as trevas, vivemos o caos, vivemos o nada. Você pode fazer o bem, você pode fazer muitas coisas boas nesse mundo, mas se você não tem a vida de Cristo vivendo em você, você está vivendo o caos. Vocês estão entendendo? Isso aqui é sério. Por isso que está lá a parábola. E do nada Deus disse, faça-se. Olha aí. Então como é que você não vai acreditar que uma pessoa que precisa de uma conversão, como é que você não acredita em uma pessoa que morreu mesmo, literalmente, foi embora, foi atropelado, deram um tiro, morreu com câncer, sei lá como que for. Como é que você não acredita que o autor da vida, a ressurreição e a vida eterna, como é que ele não vai tirar de um falecimento, ele não vai compor o quadro da vida? Claro que ele vai. Se ele veio justamente para tirar essa mentira de caos que a gente está vivendo. Olha como é que ele disse, preste atenção, eu vim para que todos tenham vida. Olha, chega de viver do teu jeito. Viver do teu jeito é o caos, é o nada. Você pode, vamos dar um exemplo, para ninguém sair daqui revoltado e querendo jogar pedra em Deus. Muitas pessoas, você tem indícios de Cristo, mesmo sem você proclamar a fé católica. Você pode casar, você vai amar teus filhos, você vai planejar um casamento bacana, você vai querer trabalhar e não vai querer roubar, tudo isso é bom, porque você traz um reflexo daquele que é o bom. Mas isso, apenas você fazendo isso, fala assim, eu não preciso de religião, eu não preciso rezar, eu não preciso de Deus. Pode ver, eu só faço as coisas como pede a sociedade, eu não quero prejudicar o outro, eu vou cuidar da minha vida, se eu tiver filhos, vou cuidar dos meus filhos, vou pagar uma ótima faculdade para eles, eu estou amando meus filhos. Sim, você está amando teus filhos. Só que isso daí é considerado, sem Deus, caos, porque você está vivendo tudo isso sem um sentido. Estou preparando meus filhos para quê? Para eles viver bem aqui. Para viver bem aqui. E a vida eterna? Não existe. Então veja, é caos. Olha, eu namoro, eu trato muito bem a minha esposa. Você está tratando bem a tua esposa com qual objetivo? Porque eu a amo, mas e o futuro disso? O futuro não é o hoje aqui que eu estou vivendo com ela e acabou, não tem mais o futuro. É caos. Não, eu caso como a minha esposa, eu me caso, para quem tem a vocação, eu caso para testemunhar como serviço a vida da ressurreição com a minha esposa. Então eu não estou por um acaso casado com a minha esposa. Claro, tem que ter sentimentos, mas mais do que sentimento, tem que ter um fim maior, a minha santificação e a dela sendo preparada já aqui para um dia eu estar lá com a vida eterna, plenamente. Então, se eu quero viver sem Deus, você sobrevive durante um tempo aqui. Você pode dar o melhor para os teus filhos, você pode dar o melhor no seu matrimônio, você pode ter uma casa jóia, você pode viajar para todo lugar. Eu falo, tá, isso, você está fazendo isso para qual objetivo? Para eu viver, olha o egoísmo, para que eu seja feliz, para que eu e a minha esposa seja feliz nesse mundo. Isso é caos, isso é uma coisa dividida, porque Deus nos fez para viver a comunhão com Ele. Então, irmãos, quando eu começo a entender que um falecido,
ou uma pessoa que se perde, eu creio no poder de Deus, que Deus vai ressuscitar aquela pessoa que morreu. Eu creio que nós podemos nos ver agora de uma maneira maior do que nós nos encontramos nessa terra, muito maior. Só que a gente vai precisar viver pela fé. Lembra, Maria foi visitada, o anjo não apareceu mais para ela. Ela precisou aprender a viver no Espírito. E a mesma coisa nós aqui. Creio firmemente, Senhor, que Tu és o Messias. Pô, mas você acabou de ter o resultado do exame aí de alguém na tua família que já foi diagnosticado com metástase e não é nada, quase nada tratável. E aí? Vamos lá, agora chegou o momento da fala de fé de Marta e de Pedro. Mesmo assim, eu creio firmemente que o Senhor está comigo. Não vai ser a doença, nem o meu brevíssimo tempo, que talvez eu ainda vou viver aqui um pouquinho só, que vai me tirar essa verdade que eu creio firmemente no meu Senhor. Isso é um treino, isso é uma busca de oração. Irmãos, aqui está a espinha da fé. Não se iluda, porque o diabo já nos iludiu muito. Não, o Senhor está nos preparando para dizer: eu estou no meio de vós, não tenhas medo de nada. Se ele já está falando isso, é porque ele sabe que na tua vida vai surgir momentos muito delicados, que a gente poderia exemplificar aqui de várias maneiras. Talvez você vai ser desprezado pelo seu pai, no seu matrimônio você não vai ser feliz, alguém vai contar uma calúnia sobre você, o outro vai te ferir com a traição, o outro vai matar um filho teu. Ó, ele já está falando: não tenhas medo de nada. Ó, do nada. Não tenha medo do caos, se chegar na tua vida, porque eu sou a ressurreição. Claro que essa angústia que você está sentindo com a perda, com a perseguição de alguma coisa na tua vida, ou pelo resultado de uma doença, isso está te deixando muito nervoso, muito triste. E o Senhor vai falar: cuidado, não olhe para o caos, porque eu disse: faça-se em você a vida que é minha. Eu vou te ensinar a andar com a minha vida sobre esse mar agitado que você está passando aí. Irmão, se a gente não entender essa catequese, cuidado, porque você vai se perder pelo caminho. Quando Jesus fala: eu estarei contigo todos os dias, significa: eu lhe darei a minha vida, o meu espírito, para que quando chegar os dias maus na sua vida, na sua, e já chegou, e vai chegar se viver um pouquinho mais. Para quê? Para que você com lágrimas, se for preciso, você diga: eu creio firmemente no meu Senhor. E aqui não é uma psicologia não, aqui não é um joguete psicológico, aqui é um trabalho de fé, de oração. Senhor, eu creio verdadeiramente que Tu és a ressurreição e a vida. Eu creio que o Senhor, mesmo que aconteça alguma coisa, Cláudio, que não foi do jeito que eu imaginava, não era como eu queria, não era mesmo. Deus sabe o quanto está me machucando por dentro isso, quanto isso me esmaga. Só que ao mesmo tempo o Espírito dele vai ecoando dentro de mim. Não tenhas medo do caos, pois eu venci o caos. Eu sou o autor que disse: faça-se. Eu me faço em você agora. Levanta-te e continua caminhando. Eu te dou a graça da vida. Veja que é um treino. Imagina um treino, e você está em treino e eu também. Tudo isso para dizer o que? Nós cremos na ressurreição. Só que eu tenho que trabalhar uma coisa aqui. Os que foram, eles precisam da nossa oração. Alguns a igreja decreta com nome e sobrenome que já está no céu. Talvez muitos parentes nossos, amigos nossos, a alma deles esteja no céu. A gente não sabe. E o que a gente faz quando a gente não sabe?
reza a missa por eles. A missa é maior do que o terço. A missa é muito maior do que o terço. A missa é muito maior do que a adoração, ficar adorando Jesus no Santíssimo, que é a coisa mais linda que tem. A missa é sublime. Está lá em 1 Macabeus, Deus falando para Judas Macabeus, que é um líder do povo judeu que estava na época, porque houve um combate e muitos judeus se contaminaram com a cultura dos outros lá. Estava lá acendendo uma velhinha para o diabo lá também, né, para a morte, e outra para Deus. Mas eles eram pessoas boas também. O que Deus faz? Eles morreram, todos morreram. Aí Deus fala assim: Judas, vem cá, Judas Macabeus, vem aqui, busque uma oferta, no caso que tenha valor, pode ser um dinheiro, na época eu não sei se era dinheiro, se era ouro, prepare e leva até Jerusalém, enterra esses corpos lá, e ofereça esse valor, esse dinheiro, como sufrágio, como algo para sufragar, aquilo que vai trazer a purgação na alma deles, porque eles se contaminaram em pecado, e que sirva para apressar o fogo que vai tirando toda a contaminação onde eles caíram. Que fogo é esse? Espírito Santo. O Espírito Santo queima o vício da bebida. O cara que morre é um católico bacana pra caramba, um homem dizimista dos bons, ajuda muita gente, só que ele morre, vou dar um exemplo só, ele morre com o vício da bebida. Certamente ele não vai para o céu direto. Ele tem a salvação, tem. Só que a salvação, ela precisa ser purgada, porque ele foi antes de sair aquele vício todinho dele. Na hora nós temos um encontro com Cristo. Tudo está no catecismo da Igreja Católica. Na hora, chamado abraço com Cristo. E Cristo é o próprio Espírito Santo ressuscitado. É fogo. Nesse abraço, a impureza do alcoolismo ou da pornografia. Muita gente tem um dos maiores combates é a pornografia, o vício do sexo, etc, masturbação, não sei. No abraço com Deus no dia da tua morte, o que aquele fogo vai fazer? Para ter a vida pura na vida com o eterno, você tem que estar todinho puro. Aí você vai ficar o que? Purgando, queimando no Espírito Santo. Queima, dói por dois motivos. Assim diz o catecismo da igreja, no purgatório. Diz que é uma dor terrível. São dois tipos de dores lá, que é melhor você correr agora e se sacrificar aqui, que vale mais a pena do que a dor no purgatório. Sabe qual que é a dor? Primeira, você vê Deus e não pode ir, porque já abriu a tua mente todinha. Você quer e não pode. Lembra daquele exemplo que eu dei lá do homem? Quer, não pode, mas está salvo, só que tem que ficar ali purgando. Então isso é uma dor muito grande, de você ver o autor da tua vida e você não poder estar com ele. É uma dor dilacerante. 2, sabe a dificuldade, por exemplo, vamos dizer que uma pessoa tem uma dificuldade muito grande de deixar de ter a vida promíscua sexualmente. Ela se entrega toda hora, ela luta, mas ela cai, ela não consegue. Aí ela morreu assim. A outra dor é porque o fogo vai começar a pegar esta área na vida dela, e ela vai sentir uma dor muito forte, porque a mesma dificuldade que ela tinha em vida aqui, ela não conseguiu. Então ela vai sentir agora uma dor que queima aquela área da vida dela, que era uma área muito difícil, mas foi muito difícil de ser curada. Agora tem o fogo direto com Cristo. Então ela vai ser purificada. Só que precisa de um sufrágio. É onde a gente aplica na missa pela alma das pessoas falecidas, porque a gente não sabe o pecado dela. Pode ser sua mãe, seu pai, seu esposo. E essas almas podem estar na purgação do abraço com Cristo. Lembra do 1 Macabeus que Deus pede? Pega algo que tenha valor seu, não é da comunidade inteira, seu. Você vai pegar um valor teu, R$10 meu, é meu trabalho, meu fruto, meu suor. Eu vou até a secretaria e falo: eu quero colocar na patena da missa, que é a maior oração de todas.
Eu quero dedicar como sufrágio pela alma de fulano, de cicrano, ou das almas do purgatório. Tá? Você aplica pela alma falecida. Não é só falar, põe aí, ó. Falar a gente fala, a gente reza. A gente vai ter uma oração agora que nós vamos rezar tudo para os mortos. Uma coisa é você fazer uma oração em comunidade pelos mortos. Outra coisa é você fazer um sufrágio pessoal pela alma de alguém, para o seu pai, para sua mãe, para o teu tio, para o teu filho. Você imaginou quantos falecidos nunca recebeu um sufrágio da tua família? Padre, mas eu vou todo domingo lá, eu penso neles, a menina fala o nome deles. Não é isso que eu estou dizendo. Isso a gente faz no terço, também faz na missa. Não é aplicar pela alma do falecido, é coisa sua particular. Aí você chega lá na secretaria, ou chega lá na sacristia, você chega lá com 10, 5, o dinheirinho que você puder. É uma coisa que o pobre pode ajudar e o rico também. Fala, olha, isso aqui para que é? Isso aqui é por uma intenção de morte. Não precisaria nem falar o nome. Você sabia que não precisa nem falar o nome? Deus já sabe para quem eu estou dedicando essa missa aqui, aplicando ela. Vamos supor que é para o meu filho. Então, chega lá por uma intenção de morte. Pronto. Agora, só que nós, gente humana, a gente quer ouvir, que a gente gosta de ouvir. Parece que tem um efeito maior, mas não tem. A gente fala, o padre precisa falar. O nome dele? Álvaro Quintal Pires. Não, você já dedicou. No dia que você chegou lá, fala, eu quero aplicar pela alma do Álvaro. Você pode até falar, mas não precisa nem falar o nome dele lá. Só que a gente precisa ouvir a lista. Não precisa, que nem hoje. Hoje o padre não vai falar a lista de todos vocês aqui. Vai falar, vai rezar pelas almas todas. Agora, aplicar é algo seu, que você em particular está oferecendo a Deus por aquela alma que você está rezando aqui. Por quê? Porque eu creio firmemente que Deus pode, lá como fez em Macabeus, tirar a alma desse meu ente querido e levar o mais rápido possível para o céu, para a vida plena com Deus. Porque senão eles ficam lá, purgando, queimando. Não é o fogo do inferno, é o fogo do Espírito Santo que dói também. Dói. Você lembra uma vez que eu falei aqui, para a gente terminar? Falei para vocês aqui, o Espírito Santo sopra onde quer, e às vezes ele manda você para um lugar que você não queria, para você sofrer. Lembra? Levou Jesus para ser tentado pelo diabo. Então nesse mundo o Espírito Santo pode permitir te levar a passar por uma humilhação. É duro, não é? Depois da sua morte ele pode te dar um fogo que vai doer também a área de pecado pessoal tua. É o Espírito Santo. Mas para quê? Para te purificar, para você viver essa salvação plenamente. Irmãos, então esse dia dos finados é uma comunhão de oração. Nós rezamos por eles. Os que já estão no céu, as almas, rezam por nós e por eles também. E que a gente se prepare aqui. Se você precisa confessar, corra, para você não morrer em pecado. Vocês são católicos, tem muita gente boa aqui, ó. Não deseje o purgatório, deseje o céu. Eu repito, o fogo do purgatório é muito doído, gente. Os santos padres disseram que era melhor a gente sofrer aqui a humilhação de tanto eu não fazer a minha vontade, porque o fogo do Espírito Santo no purgatório é algo inquietante. É preferível sofrer agora. Aí eu vou deixar de fazer uma coisa que é um vício que eu tenho. É muito difícil, mas eu preciso jejuar, eu preciso fazer. Por quê? Porque quando eu morrer, que o Senhor me cure disso, que eu vá direto, sem passar pelo purgatório. O purgatório ainda é a chance que Deus está te dando de salvação. Você morreu aqui, não deu tempo, então ainda vai dar o purgatório ainda. E ali não é brincadeira. Eu não sei qual é o seu vício. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem de perdoar algumas pessoas. Eu não sei o que o padre já vai abençoar. Eu não sei o que você está passando por doença.
traição, matrimônio, perda, perseguição. Talvez você foi rejeitada pelo seu pai, pela sua mãe, rejeitado. Como eu também já tive esse sentimento de rejeição, que é uma coisa horrorosa, monstruosa. Ela é desumana, porque desumaniza a gente. A morte, ela não é humana, ela é desumana, ela desumaniza a gente. Tudo que é efeito da morte, desumaniza. Cria uma lesão profunda no coração. Você sentir que você não é amado? Você sentir que você não foi querido? Você sentir que você não é querido naquele ambiente? Isso desumaniza a gente. Então a mágoa é muito forte no meio da gente. A gente tem mágoa de pai, a gente tem mágoa da mãe, tem mágoa do marido, tem mágoa da esposa, tem mágoa de filho. Então que o Espírito de Deus venha agora na minha vida e vai lancetando esse caos que está dentro de mim. É um caos, é desumano esse sentimento amargo que eu sinto, um sentimento de mágoa que eu tenho de uma colega, que eu não quero nem falar o nome dela. Olha o caos em você, olha o caos aí. Eu não aceito a morte do meu filho. Veja, peça que o Espírito Santo, que é fogo, queime esse caos dentro do teu coração, porque está desumanizando você. E do nada, Deus disse: faça-se. Eu creio, Senhor. Não é a morte, não é o acidente, não é o matrimônio ruim, não é o meu marido doente, não é nada. Teu Espírito é fogo e eu creio firmemente. Mesmo que eu passe pelas sombras da morte, não temerei. Mas se você não pôr um exercício de joelho no chão, meu irmão, é luta contra esses caos aí, ó, dentro do seu coração. Mágoa, tristeza, depressão, insônia, semblante cansado, vítima da tristeza. Levanta-te, você não tem mais desculpa para continuar um dia sequer assim, a não ser que você queira. Eu quero ser assim. Eu odeio aquela música da Gabriela. Você não foi pensada por Deus para ser, eu sou assim mesmo, para os quintos dos infernos com esse caos. Deus te pensou santa, santo. Eu nasci assim, eu vivi assim. Gabriela, você nasceu assim, coisíssima nenhuma. Nascer em Cristo é nascer pelo fogo do Espírito Santo. É que nós estamos viciados no caos. A gente resmunga, a gente tem ciúmes, a gente tem raiva, a gente quer se vingar, a gente quer dar uma lição no outro, a gente quer que o outro se dane. Isso é caos. Eu não falo com aquela praga dos infernos. Toda hora eu falo, é por causa daquela praga dos infernos que eu estou assim, é por causa do olho daquela praga dos infernos que eu estou assim, é por causa da língua daquela que eu estou assim. Ei, renuncia a isso. Olha o que o demônio fez você, você não enxerga. Tem olhos, mas não vê. A sua justificativa de tristeza mostra o caos também no teu coração. Vai ficar justificando porque não teve amor do papai, vai ficar justificando porque não teve filho, porque o padre não deu bola, não deu a chance. Oh, meu irmão, minha irmã, faça como Marta, joelho no chão e exercite essa verdade. Eu creio firmemente que tu és o Senhor, que veio para salvar a mim. Isso é humildade. Humilde é aquele que fala: eu não posso mais levar essas trevas dentro de mim. Lava-me, purifica-me, Senhor, queima com teu fogo, arranca essa coisa que eu tenho amarga aqui dentro. Eu tenho muita mágoa de gente,
eu tenho mágoa de um monte de coisa, traumas que eu tenho, insegurança na vida. Por isso que tem gente que quer mostrar que faz coisas maravilhosas, tudo que ela quer mostrar, porque ela é carente, quer chamar atenção em casa, quer chamar atenção no local onde trabalha. Ela é doente como você também, igualzinha ali, na mesma linha. É caos, caos, caos e caos. Só que veio aquele que arranca o caos. Quem é que arranca o caos? Cristo Jesus. E agora tem que ter fé. Eu acredito, Senhor. Por que o meu filho nasceu assim? Cuidado com o caos. Não é mais porquê. Eu creio firmemente, Senhor. O que eu estou passando, as coisas que chegaram na minha vida, teve que ter a sua permissão. E se teve, é porque o Senhor está purificando o caos do meu coração. Seu marido, seu filho, seu parente, você, Deus está purificando você também, Cláudio. Sua mãe, seus irmãos, com a doença do seu pai, com o acidente do teu filho, com o falecimento de quem foi. Eu creio, Senhor, não vou desistir. Vamos nos encontrar. Eu creio que Tu és a ressurreição e a vida. Tu és o Deus que chegou, vivo, presente, real. Eu creio, Senhor, espero em Ti. Tanto espero em Ti que eu digo agora: entra na minha casa, entra na minha história, entra lá nos meus rins, entra agora lá onde o Senhor me chamou, do pó, mexe, refaz, pega, desmonta. Veja que o Senhor, o oleiro, está fazendo, está desmontando você, está desmontando o padre, a mão do oleiro, ó. Não era como você queria, eu não era assim o filho que eu queria, não era o matrimônio que eu queria, não era assim, porque a morte, porque esse colega é assim, porque, e Deus vai pegando, até você falar: faça então, Senhor, conforme Tu sonhastes a minha vida. Por isso que dói. Eu rezo, Senhor, transforma a minha vida, cura-me, Senhor. Eu quero me preparar para ir para o céu direto. E já rezo nessa missa também por aqueles que foram, para que eles alcancem essa graça de estar o mais próximo de Ti, porque eles sofrem, eles não, gente, aprenda isso aqui por amor a Cristo Jesus. Essa é a palavra da Santa Igreja de Jesus, nosso Senhor. Não é do padre, não é padre nenhum, não é do Papa, não é de ninguém. Os que morreram não querem voltar mais para cá, pelo amor de Deus, acredita nisso. E olha, cuidado. Ai, padre, porque ele era tão apegado a mim, ele dependia tanto de mim, ele não dava um passo se ele não ligasse para mim para falar o que eu... Sabe aquela coisa toda? Acredite em nome de Jesus, pelo ar que a gente respira. Estes que foram, já tiveram um encontro com a vida. A vida não é você, você não é a vida. Você diz que a vida é minha, mas a vida não é você. A vida é Cristo. Ali eles olharam para a razão maior da vida deles, eles não querem voltar. Creia, é a palavra da igreja, irmãos, está lá no depósito da fé. Não se iluda por a historinha que você viveu com ele e com ela. Pode ser teu filho, pode ser que ele morreu dizendo: mamãe, eu não quero morrer. Só que na hora que ele morreu ali, ele teve um encontro com a vida. Não é mais com você. Eles não querem voltar. Não querem voltar. Eles querem que você vá para o céu, para se encontrar com Jesus, com a Virgem, com todos os santos lá, e com eles. Eles não querem voltar mais para cá de jeito nenhum. Quem colocou essas porcarias na nossa cabeça não foi a Igreja Católica, não. Acredite, em nome de Jesus, pelo Espírito dele. Os que morreram, podia ser grudado: papaizinho, não quero morrer nunca.
Quando ele fecha os olhos e dá o espírito dele, assim na hora, Cristo abraça, a vida abraça ele. Esta vida que pediu para você existir, ele vai lembrar de você, seu filho, seu pai, sua mãe, seu pai, mas ele não quer voltar. A única coisa que eles desejam da gente é que a gente celebre missa para eles, até mais do que visitar o cemitério. Tem gente que é fã de cemitério. Não, primeiro aplica pela alma dos entes queridos, porque se eles pudessem, eles não podem, se eles pudessem para vir, olha, eu quero te falar uma coisa, não peça a Deus nas suas orações para eu voltar, apenas aplique pela minha alma, para que eu veja logo o meu amor, e para que um dia vocês estejam lá comigo também. Pronto. Se eles pudessem falar alguma coisa, era isso que eles iam falar para você. É palavra da Igreja Católica Apostólica Romana. Cuidado, a gente está procurando um monte de saída por aí e confundindo a cabeça do povo. Eu vi, cuidado. Tem efeitos paranormais aí que a gente tem que estudar até para conhecer um pouco. Por que essa pessoa está falando que está vendo um morto aí? Tem gente que vê mesmo, mas é um efeito paranormal, tá? Isso aí é uma outra conversa. Ninguém volta mais. Pode morrer certo disso. Ah, mas eu ouvi a voz era igual. Não volta. Isso é um efeito psicológico paranormal no nosso subconsciente. Morreu? Não vem mais para cá. E agora? Aplique pela alma deles. E vigie para que Deus cure o teu coração, teus vícios, para você não precisar ir para o purgatório. Ah, mas quem está no purgatório está salvo. Tá, mas pode ser que tenha almas lá que estão mais de séculos lá, porque ninguém reza. Imagina o desesperador deles, que eles não podem chegar com o amor deles. Não é voltar, com o amor deles. Quem é o amor deles? Jesus. É o que vai acontecer com você e comigo. Eu nunca fui tão entusiasmado por Cristo enquanto eu vivi. Mas quando você morrer, você vai ver, você não vai abrir a tua consciência, você vai se jogar no braço dele. Só que você não vai poder ficar. Vocês estão entendendo? Olha, é o rabo do diabo, ó. Olha o rabo dele. O padre está falando a verdade da igreja. Quase que me joga para trás aqui. Vamos cantar? Vamos cantar uma música. Vamos entregar tudo para Deus, essa Eucaristia. Vem, que a tempestade já não pode te abalar. A segurança em meu barco encontrarás. Confie em mim, o meu amor te abrigará. Sei, olha a letra, que angustiado o coração se endureceu, mas eu entendo tudo que te aconteceu. Agora, escuta isso. Ainda é tempo de voltar para o teu Deus. Não tenhas medo, pois eu estou aqui. É o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem, entrega-te então, farei morada em teu coração. Olha aí, ó. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás,
o teu Senhor quem diz: quero guiar os passos teus. Vem agora, entrega-te, então farei morada em teu coração. E quando anoitecer, cansado eu te encontrar, no silêncio teu eu irei te consolar. Nos braços meus descansarás, forças te darei, forças te darei. É isso, Senhor. Que esse dia que o Senhor fez para mim, essas palavras, como o Senhor hoje pronunciou, como pronunciastes aos discípulos de Emaús, o Senhor nos revela hoje as escrituras do céu. Dai-me a graça de me preparar já aqui nesta terra, diante do caos que nos cerca. Dai-me a tua graça de lutar corajosamente, para que o teu Espírito suscite dentro de mim aquilo que Marta proclamou com a sua alma. Creio firmemente que tu és o Cristo, o Messias, que veio me visitar nesses tempos de caos. Por isso, Senhor, eis-me aqui. Vem Espírito Santo, vem fogo, fogo abrasador. Eu me coloco aos pés da tua montanha sagrada. Vem, 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 vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Espírito. Vem Senhor Jesus. Levanta-me, Senhor. Vem Espírito Santo. Vem, vem, vem Senhor, vem. Entra na minha casa. Entra na minha história. Entra na minha vida. Vai queimando. Vai purificando. Vai soltando todas as trevas. Vem Espírito Santo, vem Espírito. Vem Espírito, diante do altar, diante da Rainha Imaculada, Maria, eu me coloco agora o meu coração, tudo aquilo que me cercou como trevas, eu peço agora, vem Espírito Santo, vai Senhor, vai agora
calcificando a minha vida. Ora la banheira, 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 la banheira. Ora canana la banheira lá. Eu levanto as minhas mãos diante do meu Senhor. Ora la baraba la banheira, la banheira. Sim, Senhor Deus, eu creio firmemente. Jesus, 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 bendito de Deus. Sim, Senhor, entra na minha casa, Senhor, cura-me. Ora la baraba la banheira, la baraba la banheira. Vem Espírito, o vento sopra onde quer. Vai! O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe. Vem, cura-me, cura-me, vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Jesus, Jesus, Jesus. Assim acontece com aquele que eu creio. Vem, cura-me, vai. Por isso vem, 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 vem. Espírito Santo. Vem Espírito, Espírito, Espírito. Jesus, liberta-me, Senhor. Quando me faltam as palavras, vem, vem Espírito Santo. Jesus, 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 Jesus. Olha, meu irmão, levanta os teus braços. Esse é o ofertório. Vem Espírito Santo. Para terminar, o vento sopra, vai lá. O vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem. Nem pra onde vai. Assim acontece. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vai lá, irmãos, levanta o teu braço diante do altar. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Vem, entra na minha casa, Senhor. Por isso vem, vem, vem. Fortaleça esta igreja, Senhor. Levanta esta igreja, Senhor. Levanta os abatidos agora. Levanta-te. Volta para a luta. Não desanime no caminho. Vem Espírito. Sim, Senhor, eu coloco as minhas mãos sacerdotais sobre a vida cansada de muitos que aqui estão. Sim, levanta-te, 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 levanta, levanta. Jesus, 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 Jesus. O Espírito de Deus, Ele reina nesta igreja agora. E Ele fortalece você, meu irmão. Ele fortalece você, minha irmã. Obrigado, Senhor. Vem Espírito. Maria Santíssima, nossa mãe, nós entregamos esse ofertório oracional, esse oratório, esse ofertório místico, mental, que saíram agora da nossa fonte do coração. Mãe, entregamos juntamente com Ele todas as almas falecidas que cada um desta igreja agora traz, e pelas almas do purgatório. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pega o folhetinho de vocês, irmãos. Agora o Padre vai concluir elevando na patena as orações aos fiéis defuntos. Vamos agora colocar diante de Deus, viu?
com a fé que Marta pronunciou. Recordamos a Cristo que ressuscitou dos mortos e nos deu a firme esperança da salvação. Os nossos irmãos e irmãs falecidos, suplicando, dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Aos que passaram por grandes provações, Dai-lhe, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos que serviram a igreja com seus dons e carismas, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos que se entregaram ao serviço discreto do amor, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos que tiveram a graça da consagração religiosa, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos que foram ministros e dispensadores dos sacramentos, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos que nos ajudaram a construir esta comunidade, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos que foram vítimas da violência, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos nossos familiares, amigos e benfeitores, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. aos que morreram após longa enfermidade, Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno. Acolhei, Deus, nosso Pai, as nossas súplicas pelos nossos irmãos falecidos e dai a consolação a nós, peregrinos nesse mundo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos assentar, irmãos, entrega então o seu sacrifício a Deus.